Você salva depois da live, tá, Rogério? Tá, não, já está salvado, já está salvado. Tá. Então, a textura está completamente inadequada. Então, o que a gente foi fazendo aqui? Nós vamos partir para a nossa escultura. Nós partimos para a nossa escultura fazendo de que maneira? É sempre importante que todo mundo tenha o seu arsenal de trabalhos, né? Com várias borrachas, em diversas formas, com seus discos e pontas diamantadas de granulação fina para serem trabalhadas em peça de mão. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o estabelecimento dessas linhas de força. Então, essas linhas de força que a gente pode ver aqui, ó, que estavam completamente erradas, como é que a gente faz isso? Isso nós fizemos com o paciente. Primeiramente, nós enviamos para o laboratório, foi feito um acréscimozinho de cerâmica. Então, isso já deu uma melhorada. Isso seria uma segunda prova, tá? Mas notem como as nossas linhas de forças estão inadequadas. Então, nós vamos definir com que as linhas de força da nossa faceta fiquem semelhantes à coroa. E para onde vão essas linhas de força? Essas linhas de força, elas vão ter que ser em direção à raiz dentária. Ou seja, elas vão terminar naquela divisão que existe entre a porção vertical e a porção horizontal do nosso arco côncavo gengival. Notem como a distal dessa nossa faceta estava errada. E por isso estava dando uma sensação de dente mais largo. Olha lá. Olha para onde é que ela vai. Olha, se a gente for delimitar a nossa curva da gengiva, a diferença que existe entre a verticalização e a horizontalização dessa gengiva é onde nós acabamos tendo o fim da nossa crista marginal. E aí fomos fazendo isso. Como é que a gente faz? A gente pega caneta, pega lapiseiras, né? Eu gosto de usar aquele lápis Kardashian, onde ele tem duas cores, né? Um vermelho e um azul, e eu risco. Em uma das cores, qual é a situação na boca, eu risquei em vermelho. Em azul, eu fui riscando a situação como eu gostaria. E aí nós vamos trabalhando com instrumentos que tenham a conformação que permita estar nesses espaços, os espaços interproximais, tanto na mesial quanto na distal, e a gente vai abrindo ou fechando essa nossa linha de força, levando ela mais para a mesial ou mais para a distal. Ou seja, tentando levar para ela na região da nossa linha desejada. E notem, quando a gente faz este movimento ele também tem que ser levado em consideração que ele tem várias inclinações. Podem ter 2, 3, podem ter quantas inclinações forem. Com essa naturalidade, essa quantidade de sombra que teremos aqui na proximal deve ser conferida com a quantidade de sombra que a gente tem na mesial do dente ígido. E vamos fazer o mesmo também no terço cervical. Nós vamos dar essa inclinação semelhante à do dente vizinho. E notem, essa inclinação é que vai nos dar a sensação de tamanho dentário, ou seja, quanto mais próximo essa inclinação tiver do terço cervical, mais longo vai estar esse dente. Quanto mais próximo ao centro do dente ela tiver, mais sensação de encurtamento. E se nós observarmos as características que temos dessas nossas inclinações, elas também não são uma coisa só. Notem, elas têm também diversas inclinaçõezinhas. Então, se a gente está trabalhando com dentes unitários, a riqueza de detalhes tem que ser a mais fiel possível. Tem que ser a mais fiel possível. Porque é neste centro que nós vamos ter a sensação da largura e da altura do nosso dente. Então, feito isso, muitas vezes a gente confere isso na boca. Eu gosto, a protocolo que eu coloquei com vocês, eu gosto muito desse protocolo chairside, né, de você trabalhar com o paciente na cadeira. Você consegue ter visualizações, não só no modelo,
mas também visualizações na boca. E quando a gente trabalha com modelo, é muito importante, Germano, que a gente trabalhe com um modelo que esteja bem recortado e que a gente possa trabalhar sempre com uma visão frontal em relação ao modelo, para que a gente consiga observar esses parâmetros, né, de forma e deixar para trabalhar com ele inclinado quando a gente for trabalhar com textura. Agora, quando a gente está trabalhando mesmo com ele de frente, o modelo de frente, a gente vira o modelo em diversas situações para que a gente possa verificar se a gente também está acertando nas outras visualizações que a gente tem. Isso a gente faz quando a gente está fazendo com resina composta na boca. Tá? A gente olha o paciente de diversos ângulos. Então, feito isso, olha, a gente vai... Deixa eu voltar aqui. A gente vai para a checagem. E a gente checa se essas nossas dimensões estavam adequadas. Então, centraliza mais um pouco, Rogério. Oi? Centraliza mais um pouco, está muito abaixo. Aí. Aqui? É isso. Então, toda essa sequência são sequências que a gente precisa fazer com o nosso paciente quando chegam esses trabalhos, sejam unitários ou não, mas no caso de unitários, mais ainda, né? E aí a gente parte para a textura. E para a confecção de textura, é importante que a gente tenha uma iluminação lateral, para que a textura crie sombras. E com a criação de sombra, a gente consegue projetar volumes, que são as nossas cristas. Essa projeção de sombra é dada com lâmpadas. Existem lâmpadas para a confecção de textura, lâmpada de textura. Tem uma do Murilo Calgaro, tem essa que está mostrando aí, que é do Baci. Você possa dar um foco lateral. Isso pode ser qualquer abajur desse que dê em foco lateral, é possível fazer. Você cria uma região de sombra e que aí você possa trabalhar as texturas verticais e as texturas horizontais. A gente sempre começa pelas texturas verticais, que elas sempre vão ser dividindo esse dente em lóbulos, sempre mimetizando do dente vizinho. Isso vai depender o que tem o dente vizinho, você vai sempre evitando ângulos agudos e evitando projeções muito profundas. A mão é leve. O que trabalha é a ponta diamantada da sua broca ou da sua borracha. Então, quando você faz este trabalho com as borrachas, eles vão suavizando essa nossa textura. E fazemos texturas verticais também nos outros terços, sempre copiando o que tem o dente vizinho. Notem aqui, olha, o que a gente pode ver? Nós temos 2 lobos de desenvolvimento grandes, mas que esses lobos eles têm inclinações diferentes e profundidades diferentes. E temos, olha, outras texturas também verticais ao longo da nossa superfície vestibular. Tudo isso é copiado para que depois nós façamos as nossas horizontais. Notem, isso tudo, mesmo sendo extremamente suave, a gente pode trabalhar com brocas esféricas ou troncocônicas, mas sempre arredondando. E as horizontais, sempre levando em consideração que não são movimentos de vai e vem, não são movimentos de zigue-zague. São movimentos sempre semicirculares numa única direção, que vão se abrindo em direção à medida, vão abrindo a sua amplitude à medida que eles vão chegando mais para a incisão. E aí, por último, nós fazemos o nosso acabamento com as nossas borrachas, tornando-a mais polida possível, mantendo a nossa textura, para que então ela esteja preparada para a nossa maquiagem. E aí foi aquilo que alguém perguntou no início, né? Se a anatomia é importante para a maquiagem, ela é fundamental. Eu vou te dizer, Germano, que esses casos, esse caso, por exemplo, é um caso que eu fiz com um laboratório, que eu até já nem trabalho mais, é um laboratório muito bom, mas que deu muito trabalho. Mas os trabalhos que eu tenho feito atualmente me dão muito pouco... Na verdade, não me dão trabalho, eles são um trabalho de parceria. Né? O trabalho hoje em dia é uma técnica que
nós temos um jeito de comunicação tão fluido que nada disso que eu estou mostrando aqui agora é necessário fazer. Muitas vezes a gente entra em conjunto, entra em campo em conjunto, a gente olha junto, a gente trabalha junto, ou até mesmo eu peço, manda assim que o resto eu termino lá. Mas a competência que ela tem é espetacular, então não tenho tido esse tipo de trabalho. Esse que eu mostrei agora foi um trabalho que deu bastante trabalho, mas foi feito com outro laboratório, não justifica que não venha ao caso, mas eu acho que o que a gente tem para mostrar aqui é exatamente os recursos que a gente tem, né? Seja feito por você ou seja feito pelo técnico. E aí nós vamos para a maquiagem. E nesse caso, o que nós nos preocupamos? Eu vou falar um pouquinho de maquiagem no próximo caso, que é o último, mas o que nós nos preocupamos? O nosso matização da porção terço médio e cervical não era muito requisitado. Ela tinha mais translucidez, tinha mais os aspectos de translucidez incisal. Deixa eu mostrar aqui. Então, esses casos, quando me perguntaram, casos estratificados dão mais recursos do que os maquiados? Depende. Não vejo necessidade de estratificar uma borda incisal como essa. O que houve aí? Necessidade? Escultura. Escultura do dente vizinho. Então, quando nós esculpimos o dente vizinho e identificamos a cor, sabendo dessa anatomia da cor, de onde ela vem de esmalte, de onde ela vem de dentina, você consegue fazer isso, o trabalho de uma maneira mais prazerosa, mais segura e menos sujeita às intempéries e menos sujeita àquelas inseguranças que geram do desconhecido. Rogério, Oi. a Carolina Morim está perguntando se você indica alguma marca para as borrachas. Eu indico as da... Como é que é? Eu lembro daqui a pouquinho, rapaz. É que fugiu o nome daqui agora. Eu vi que fiquei com DH Pro na cabeça, e pode ser DH Pro, tem boas, mas eu fugi o nome. Eu trabalho muito com a Catherine, essa pessoa querida que eu trabalho, que faz os meus trabalhos ficarem sensacionais, que não precisa mostrar quando for para fazer, como você fazer esses recursos no seu cotidiano. Eu acho que ela estava online aí. Catherine, dá um help aí. Como é que é o nome das borrachas mesmo, que eu esqueci, da borracha rosa lá? Vamos ver, se ela tiver aí, ela dá um help. Tem outra pergunta aqui. Tem outra pergunta. Nossa. Oi? Tem outra pergunta do Denilton. Está perguntando: você usa enceramento para determinar para o técnico esses detalhes também? Não, isso pode ser feito. Em algumas vezes, você tendo tempo, você fala, olha, eu vou fazer um enceramento de envio, mas não há essa necessidade. Na verdade, assim, o sistema de trabalho, ele pode ser de acordo com como sua clínica funciona. Qual é a sua característica de trabalho sua relação de trabalho que você tem com o seu técnico. Ele te demanda mais... Ela falou da Comet, não é Comet, mas se for, a Paula falou da Comet, mas Comet também pode ser, é uma excelente marca. Mas eu não sei se ela tem essas brocas, essas borrachas, tá? Daqui a pouquinho eu lembro aqui. Eu mando para a Carol também, eu mando online para a Carol. Borracha Ziv, isso mesmo, a Márcia Tomás me botou aqui, a Ziv. Então depende muito da fluidez que você tem com o seu laboratório. Se é um trabalho que necessita muito mais de você, as borrachas da Jota também são excelentes as borrachas da Jota. O pessoal está escrevendo aí, eu estou lendo e é verdade, as da Jota são sensacionais. O Mariano Maurizio usa muito as borrachas da Jota. Tem um kit de borrachas que leva o nome dele, inclusive, é um técnico excelente da Argentina. Então, se o seu laboratório te demanda que você informe bastante isso, por limitações do laboratório, manda o mais pronto possível. O Denito foi um orientado nosso de monitoria lá da faculdade, e ele é um sujeito espetacular. Eu gostaria muito que, se eu fosse um técnico, o Denilton mandasse os trabalhos já esculpidos para mim, ia ser sensacional. Então, mas isso depende muito. Agora, sempre vai ter depois um refinamentozinho na cerâmica, tá feito por você ou pelo técnico. Depende da sua sistemática aí. Vejam esse caso aqui, que é um caso que a gente vai colocar para finalizar, que esse caso nem meu é. Esse caso é de um grande amigo meu, que é um grande profissional, feito por um técnico que é espetacular, mas esse técnico não trabalha no Rio de Janeiro. E aí começou a ter uma dificuldade dessa comunicação
em termos de trabalho, ir e voltar, ir e voltar. Então, o que aconteceu? Paciente com um provisório antigo, ela já chegou nessa condição, isso aqui é a foto inicial que ela chegou, tá? E aí está com esse trabalho feito pelo meu colega, um trabalho de pino, de fibra, e um preparo pronto, moldado e tudo, e chegou o trabalho do laboratório. O trabalho do laboratório chegou, obviamente, com algumas questões de forma e algumas questões de cor. E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar, se a gente vai pensar em fazer um trabalho de maquiado, quando a gente andou conversando nessa proposta, vamos maquiar junto, vamos fazer esse trabalho junto, vamos. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, esse trabalho é possível de maquiar? Esse tipo de detalhes que o paciente tem, é possível de maquiar? Sim, é possível. Um tipo de borda incisal que dá muito bem se mascarar com tintas. E essa coroa de porcelana, ela tem como ser trabalhada e maquiada? A princípio, sim. Nós temos um valor mais alto, então a maquiagem permite que a gente baixe o valor. A Catherine me dizendo aí, a perfeita Catherine, perfeita a dica aí, Hexacerapol, são as borrachinhas rosas da Hexacerapol. Catherine é fantástica, eu indico para todo mundo que puder conhecê-la e que puder trabalhar com ela. É uma técnica de mão cheia, além de uma pessoa agradabilíssima. Então, esse trabalho pode ser maquiado? Pode ser maquiado. Valor mais alto, saturação, croma mais baixo. A gente pode dar intensidade de cor nisso, baixar esse valor, trabalhar um pouco essa escultura. E aí vamos lá. Primeira coisa que a gente fez, com o paciente na cadeira, então esse trabalho foi feito todo chairside, com o paciente na cadeira, ou seja, trabalho com o paciente, né? Fizemos a identificação das linhas de força. Notem como aqui nós temos uma área de sombreamento muito maior do que a do dente natural. Divisão desses terços, terço cervical, terço médio, terço incisal, tudo isso bem diferente daquilo que a gente pensava em fazer no dente ao lado, mas a gente foi, então, estabelecendo todo esse mapeamento de forma, colocando aonde nós gostaríamos de ter essas nossas cristas de linha de força, verticais, e as nossas divisões de terços horizontais para dar a similaridade do volume dentário, do tamanho do dente. E aí fomos fazendo e provando na boca. Fomos fazendo e provando na boca. Então aqui em gesso, aqui na boca. Aqui em gesso e aqui já deixando uma borda incisal mais próxima. Ainda vamos trabalhar um pouquinho mais a nossa cervical. E aí temos a nossa restauração, que a princípio estava numa condição como essa, extremamente abaulada, já com a sua forma muito semelhante à do dente vizinho. E aí nós vamos partir, então, para a nossa maquiagem. Maquiagem de terço incisal, com sua riqueza dos detalhes, sendo que o critério que nós usamos para maquiar. Esse daqui foi o mapeamento de maquiagem que nós fizemos. Então nós temos esses recursos que eu acho super interessante. Você pode ter um pigmento desse daqui dura para o resto da vida. Você talvez não precise ter tantos pigmentos, talvez até com menos você consiga muita coisa. Mas nós fizemos o que aqui? Olha? Nós colocamos um pouco mais de croma na cervical. E que esse croma tivesse um aspecto rosado em algumas áreas. Porque isso vai permitir uma diluição com a nossa região gengival. Fomos estratificando com tintas, não a estratificação, mas estratificando a nossa tinta vestibular, com a nossa cor, que era um shade A2, é uma cor semelhante ao A2, descendo até a 1. E fomos criando sutilmente aquelas reentrâncias das áreas de absorção, sendo que entre próximos às áreas proximais, em tons mais azulados, e próximos aos mamelos, em tons mais acinzentados. Demos algumas pequenas caracterizações de ocre e terminamos com um ligeiro halo que ele tem
suas falhas naturais, não pode ser uma linha, você não pode fazer uma linha direta, e que ela tem algumas alterações de cor. Ela é mais esbranquiçada nas pontas e mais creme no centro dela. Além disso, nós fizemos um aumento de valor nessa área cervical. Então, a gente coloca um pouquinho de creme diluído, como se estivesse salpicando. Saiu um trabalho muito importante, muito interessante, muito importante, do Paulo Cano na QDT desse ano, na QDT 2020, onde ele mostra uma técnica de maquiagem bem bacana, em que ele dá um efeito tridimensional, onde no final ele mescla com salpicando um creme em toda a superfície vestibular, como se fossem flocos de nuvem. Isso dá realmente um aspecto bem interessante. Então a gente fez isso feito em própria cadeira, do lado da cadeira, com o paciente desse meu colega, a gente sentado lá, fazendo a cocção, provando na boca, e a cimentação foi feita no mesmo dia, e a gente conseguiu resultado, olha, um resultado bastante interessante. Parece que a restauração sumiu na boca. A nossa intenção é essa, é fazer a restauração desaparecer na boca e sair de uma situação como o paciente chega. Como é que o paciente chegou? O paciente chegou numa situação com essa coroa, o paciente chega com esta coroa e pode ir para casa com uma coroa como essa. Mas isso, o que a gente está fazendo aqui? Tentando mascarar, ou melhor, tentando iludir a pessoa que estiver observando, criando áreas de sombra semelhantes, criando uma forma semelhante e as suas áreas de brilho. Sua área de brilho desce perpendicularmente tanto quanto do dente da coroa. Projeção das suas áreas de sombra muito semelhante, de tal forma que quando em conversa com o paciente, você possa desaparecer a restauração. Então, esses recursos de técnica de... Tem uma pergunta aqui, Rogério. Pode fazer. Cada aplicação, você dá uma queima na cerâmica ou mistura algum desses pigmentos? Não há necessidade de dar queima em cada uma. Tá? Normalmente a gente faz isso umas 2, 3 queimas. Em alguns casos você pode fazer mais. Na verdade, a gente pode até depois fazer uma live, a gente tem o curso, né, que a gente faz de maquiagem, que a gente ensina exatamente, basicamente, como que se aplica essa sequência. Mas essa sequência, assim, para resumir, isso leva, obviamente, bastante tempo, mas vamos dar uma resumida. O que você faz com a sequência de pintura? A primeira coisa que você tem que fazer é umidificar toda a sua superfície com o líquido de um glaze. Com essa superfície umidificada, você vem com essas suas tintas que são líquidas. Elas estão no estado de gel, né? Na verdade, ela não é líquida, ela está como se fosse um gel. E você vai aplicando gentilmente, sutilmente, como se fosse uma técnica de pontilhismo, sabe? Salpicando assim, para que ela fique nessa estrutura de uma maneira imperceptível. Você não pode ver a pintura, você não pode ver a tinta. Ali eu estou vendo que ali ficou um pedacinho que tem um grumo. Se ficou um grumo, vai ficar falso. Ela tem que ficar sutil. O que você pode fazer em mais de uma queima? Se ela estiver muito fluida, ela vai acabar misturando quando você misturar pigmentos. Vou voltar lá para o... Se você fizer ela muito fluida... Olha aqui como está mais ou menos essa... Eu sei que é difícil ver essa consistência. Ela é como se fosse um... Se você passar o pincel aqui, você consegue afastar ela e ela não volta para o lugar como se tivesse sido um líquido. Tá? Mas olha, quando você vai passar, elas vão se sobrepor. É até importante que elas se sobreponham. Não pode ter marcação. Se aqui eu tenho um A2, eu não posso ter uma banda mais alaranjada. Alaranjada e arrosada. Eu tenho que ter uma transição suave. Assim como eu não posso transformar isso daqui em A1 de uma maneira tão brusca como está. Elas vão ter que ter essa transição. Mas se ela estiver muito fluida, isso pode acabar borrando. Então, esse controle da tinta é importantíssimo. A gente tem que trabalhar sempre com a tinta, muito mais na preparação dessa tinta. Eu só aprendi com o Mariano Maurisi. Trabalhar bastante com
uma preparação da tinta. O momento da aplicação ela é mais fácil. Mas ali, o quanto você chegar nessa consistência, isso sim é que é o mais importante. Bom, se você perceber que algumas áreas elas podem realmente se misturar, aí você dá uma queima e continua a partir desse processo. Ou quando você precisa saturar muito. Se você precisar saturar muito, é melhor que você faça em algumas camadas do que tentar colocar muito corante numa única camada, porque vai ficar falso. E, claro, depois tem uma última camada, que é a camada de glaze. E essa camada de glaze também fica uma dica bastante importante, que é o seguinte, esse glaze ele tem que ser aplicado em toda a sua superfície, mas que depois você terá áreas de brilho da sua coroa. Deixa eu pegar um caso aqui que tem um brilho. Olha aqui, ó, quando você pegar a sua faceta, você vai ter áreas de brilho que o glaze não vai te deixar assim, ele vai te deixar um brilho extremamente falso. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir com essas pedras, desculpa, com essas borrachas, a borracha rosa, essa da Eve, você passa ela, pode ser a rosa, enfim, vai depender do quanto que você precisar remover esse brilho e vai ajustando o brilho até que você chegue no brilho semelhante ao do seu dente vizinho. Notem essa crista marginal, como ela brilha muito semelhante ao dente vizinho. Não tem líquido aqui, você não vê uma pintura de glaze aqui por cima. Agora, é claro que tem mais do que outras. As cristas marginais brilham muito mais do que a área central do seu dente. Então, a fase de glaze é uma fase também super importante. Uma fase super importante. Bom, e aí quando você termina... Aí quando você termina, então, essas situações, você obedeceu uma sistemática. Isso que é o... Essa sistemática se torna previsível, mas ela começou no momento em que você fez a seleção e entendimento da anatomia da cor do seu paciente. Passou para a transmissão dessa cor para o seu técnico, a seleção da pastilha pelo profissional, caso ele tenha um cadicão, ou pelo próprio técnico, e aí sim começar esses trabalhos de escultura, maquiagem, isso tudo normalmente é feito em laboratório. Mas essa discussão, esse entendimento técnico laboratório, ou apenas do profissional, caso ele goste de fazer, como eu gosto de fazer, essa parte final, né? Eu não tenho forno, não faço isso, não tenho essa capacidade, mas tem um funcionamento muito bom com a Catherine, que não vejo por que eu perder essa etapa, gosto de trabalhar com ela. Então, mas cada um estabelecendo a sua rotina, utilizando esse protocolo, ele se torna cada vez mais previsível e menos sujeito a erros, né? E é isso, Germano, é isso que eu tenho. Muito legal, Rogério, muito legal. Eu quero lembrar vocês que a gente está com a Evolua, tem agora a Evolua On, que é a Evolua Online, né, que a gente vai começar os cursos online, já estamos já preparando para lançar os primeiros cursos. E o Rogério é um convidado nosso que nós estamos negociando e estamos acertando como a gente vai fazer os cursos online também com ele. Tá? Então, Rogério, te agradeço muito a tua disponibilidade hoje. A gente percebe que a pessoa gosta de explicar quando ela passa, mesmo ultrapassando a tua vontade de explicar e de passar, é muito legal. Isso é ser professor. Então, parabéns, parabéns mesmo. Tá? E, bom, a gente volta na quarta-feira com a live do Renato Lenz, a segunda parte da live de infecção e inflamação odontogênicas, tá? Às 9 horas da noite. Gente, Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Germano, e a todos vocês aí por essa hora também estarem cheio de ex-alunos nossos aí, todos queridos. Estou vendo aqui. Tá, um abraço a todos. Eu não vou saber lembrar tudo que estava ali. Fez uma pergunta aí, eu te respondo. Me manda ela direto no Instagram aqui que eu te respondo, eu não consegui ler direto. Quem quiser pergunta ou quiser artigo, pode mandar pelo direct para o Rogério, que o Rogério depois... Pode mandar. Pode tá bom? Tempo de sobra para responder vocês aí. Gente, tá boa noite para todos. Cuidem-se. Tá bom? Obrigado, Rogério, mais uma vez. Parabéns. Tá? Obrigado. Um abraço. Tchau, um abraço. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado, Catherine. Grava aí, Rogério. Tá, vou gravar.